Eu enterrei o machado no crânio do meu pai com um golpe seco, como se estivesse partindo lenha para o inverno de Alfama, e o sangue jorrou quente sobre os azulejos azuis que ele tanto odiava limpar. A minha mãe gritou como uma gaivota ferida no Tejo, mas eu só sorri, porque finalmente, depois de 15 anos, o silêncio da casa era meu, e deles, o inferno que mereciam. Eles pensavam que o dinheiro da venda da nossa casa em Lisboa os compraria a eternidade, mas eu comprei a vingança com paciência, e agora, o preço era a vida deles, devagarinho, como um fado que se arrasta na alma. O sol de Lisboa batia impiedoso na rua estreita do Bairro Alto, onde as casas se aglomeravam como velhos amantes ciumentos, sussurrando segredos através das janelas gradeadas. Eu tinha 22 anos quando tudo começou, um rapaz magro com olhos que já carregavam o peso de promessas quebradas. A casa onde nasci, herança do meu avô materno, um pescador teimoso de Cascais que deixou para mim, o único neto varão, as paredes caiadas e o pátio com laranjeiras que cheiravam a paraíso no verão, era o meu refúgio. Não era grande, não era palaciana como as mansões do Chiado, mas era minha. As paredes ecoavam as risadas da infância, os berros das discussões familiares, o choro abafado da minha mãe quando o pai chegava bêbado do emprego na fábrica de conservas em Setúbal. Eles nunca a viram como um lar. Para o meu pai, António, era uma prisão de tijolos que o sufocava com hipotecas atrasadas e contas de luz que se acumulavam como dívidas de jogo. Ele trabalhava como mecânico numas oficinas esburacadas perto do cais do Sodré, mãos sujas de óleo e unhas roídas pela ansiedade de quem sabe que o salário mal dá para o pão e o vinho tinto. A minha mãe, Maria, era costureira, dedos ágeis como aranhas tecendo vestidos para senhoras ricas que desfilavam no Rossio, mas o coração dela era fraco, sempre a sonhar com uma vida que não era a nossa. Um dia, vamos para o Algarve, dizia ela, enquanto remendava as minhas calças gastas. Sol, mar, sem esta umidade que nos come os ossos. Eu acreditava neles, ou pelo menos fingia. Aos 18, saí de casa para estudar engenharia na Universidade Nova, em Oeiras, um comboio lotado todas as manhãs, o cheiro a pastéis de nata misturado com suor de estranhos. Mandava dinheiro quando podia, das bolsas de estudo magras, e telefonemas semanais para saber se a casa ainda estava de pé. Mas no meu segundo ano, o telefonema veio diferente. A voz do pai tremia, rouca como o motor de um carro velho. Rui, filho, precisamos de falar. A casa. A casa tem de ser vendida. Eu ri, achando que era piada. Vendida. Mas avô deixou-a para mim, pai. Está no testamento. Silêncio do outro lado, só o zumbido da linha como um aviso. És o único herdeiro, mas nós somos teus pais. Precisamos do dinheiro. A tua mãe está doente, o coração dela. Mentira. Eu sabia que o coração dela batia forte pelo último empréstimo que pediram no banco, para pagar as viagens imaginárias que nunca fizeram. Eles venderam-na por 300 mil euros, um preço de miséria para o bairro em ascensão, com turistas ingleses a invadir as ruas com câmaras e cervejas caras. O comprador era um investidor de Porto Alegre, no Brasil, ironia cruel, um lusófono que via nela potencial para Airbnb. Eu assinei os papéis no notário cinzento no Marquês de Pombal, mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento, enquanto eles contavam notas no banco ao lado. É pelo teu bem, Rui, disse a mãe, beijando a minha testa úmida de suor. Vamos investir. Um apartamento no Estoril, talvez. Para todos nós. Investir. A palavra soava como um fado falso, daqueles que cantam em tascas turísticas para enganar os estrangeiros. Eles gastaram tudo em 6 meses. O pai comprou um carro novo, um Renault que brilhava como um sonho no sol de Belém, e apostou em cavalos na hipódromo de Mafra. A mãe foi para cirurgias plásticas em clínicas de luxo no Lumiar, sonhando em ser a rainha das festas que nunca frequentou. Viagens para a Espanha, jantares em restaurantes de estrelas Michelin em Cascais, roupas de marcas que eu nem sabia pronunciar. E eu? Eu voltei para um quarto alugado em Carnaxide, paredes finas onde ouvia os vizinhos a fazerem amor enquanto eu chorava sobre livros de cálculo diferencial. A raiva veio devagar, como um nevoeiro que sobe do Tejo nas madrugadas frias. No início, era um aperto no peito, uma náusea ao ver anúncios de casas em venda no Idealista. Depois, transformou-se em planos. Eu não era violento, pelo menos, não pensava assim. Estudava, trabalhava à noite num call center em Paço de Arcos, respondendo a queixas de clientes irritados sobre faturas de telemóveis.
Mas à noite, sozinho, traçava mapas mentais, como reconquistar o que era meu, como fazer com que pagassem. Não com facas ou socos, isso era para os impulsivos, os que acabam na cova da Moura com cicatrizes frescas. A minha vingança seria lenta, psicológica, como o vinho do Douro que amadurece em barris escuros, ganhando corpo e acidez. Primeiro, cortei o contacto. Bloqueei números, mudei de morada sem avisar. Eles ligavam para o meu antigo número, deixando mensagens chorosas: Rui, volta para casa. Sem ti, estamos perdidos. Casa. Qual casa? A que venderam por capricho. Eu ouvia as gravações no modo avião, rindo baixinho, o som ecoando no quarto como um eco de loucura. Formei-me com distinção, arranjei emprego numa firma de construção em Sacavém, projetando edifícios sustentáveis, ironia, eu que construía futuros enquanto eles demoliam o meu. Anos passaram como trens no Oriente. Aos 27, casei com Ana, uma lisboeta de cabelos cacheados e riso que curava feridas, enfermeira no Hospital de Santa Maria. Comprámos um apartamento modesto em Alvalade, paredes brancas que eu pintava nos fins de semana, plantando manjericão no varandão como se fosse o pátio da velha casa. Ela sabia da história, claro, contei numa noite de vinho verde, sob as luzes da ponte 25 de Abril piscando ao longe. Eles merecem sofrer, disse ela, apertando a minha mão. Mas não te percas nisso, amor. Perder-me? Eu já estava perdido, mas encontrava-me na raiva, afiando-a como uma navalha de barbear. Comecei a vigiá-los à distância. O pai, agora com 55, trabalhava como porteiro num prédio decadente no Intendente, corpo inchado de cerveja Sagres e noites sem sono. A mãe, magra como um espeto de sardinha, costurava ainda, mas para lojas de fast fashion em Amadora, olhos fundos de quem sonha acordada. Viviam num teu úmido em Chelas, paredes mofadas e vizinhos que gritavam funk angolano até de madrugada. O dinheiro acabara, claro, o carro repossuído, as dívidas acumuladas como poeira nos móveis. Foi numa tarde de outono, folhas de castanheira caindo como confetes amargos nas calçadas de Lisboa, que eles reapareceram. Eu estava no supermercado Pingo Doce em Telheiras, carrinho cheio de frutas frescas para o jantar, quando ouvi a voz dela, trêmula como uma corda de viola desafinada. Rui. Meu Deus, Rui. Virei-me, e lá estavam eles, carrinhos vazios de descontos, rostos envelhecidos como fotografias desbotadas. O pai estendia a mão, hesitante, como se eu fosse um cão vadio que pudesse morder. Filho, precisamos de ti. As palavras saíram como cuspe, amargas. A casa. A tua casa. Queremos voltar. Foi um erro. Podemos comprar de volta. Eu ri, alto o suficiente para as velhotas na fila do peixe virarem cabeças. Comprar de volta. Com o quê, pai? As tuas promessas podres. Ana, ao meu lado, apertava o braço no meu, um lembrete silencioso. Mas dentro de mim, o machado já se erguia, não de metal, mas de memórias, de noites em claro planejando o fim deles. Eles não pararam. Mensagens, cartas enviadas para o meu trabalho, visitas surpresa ao apartamento. Somos família, implorava a mãe ao intercomunicador, voz e quando como um fantasma no prédio. Família. Família não vende o sangue do sangue por um punhado de euros. Comecei a documentar tudo, gravações, e-mails, fotos tiradas de longe com o telemóvel. Advogados em Lisboa cobram caro, mas eu poupava, sonhando com o dia em que os arrastaria aos tribunais por fraude, por abandono emocional, crimes que não matam o corpo, mas devoram a alma. Uma noite, após um jantar de bacalhau à brás que Ana preparou com amor, contei-lhe o plano completo. Vou destruí-los devagar. Primeiro, o dinheiro que sobrou, se sobrou. Depois, a reputação. Por último, a sanidade. Ela olhou-me, olhos castanhos como o Douro em vendimia, e assentiu. Só não te tornes neles, Rui. Mas eu já era, ou pior. A vingança não é um ato, é uma erosão, como o mar roendo as falésias da costa da Caparica. Os meses seguintes foram um jogo de sombras. Contratei um detetive particular, um ex-polícia de 50 anos chamado Vasco, com cicatriz no queixo de uma rusga mal sucedida na Bela Vista. Ele trouxe relatórios. O pai devia 10.000 euros às agiotas do Martim Muniz, tipos com tatuagens de dragões e olhares que congelam o sangue.
A mãe tinha um caso com o patrão, um viúvo gordo que prometia promoções em troca de noites em motéis de Odivelas. Provei tudo, arquivando como um colecionador de selos raros, cada fatura, cada mensagem, cada foto granulosa. Confrontei-os num café poeirente no cais do Sodré, o cheiro a café forte misturado com o sal do rio. Querem a casa? Prove que merecem. O pai engoliu seco, a mãe torcia o guardanapo como se fosse o pescoço de um frango. O que queres, Rui? Dinheiro. Nós não temos. Ri de novo, pagando a conta com uma nota de 20. Quero que sofram como eu sofri. Começando agora. Deixei-os com uma cópia dos relatórios, anónimos para os credores e o patrão dela. Naquela noite, o telefone tocou, berros do pai, acusações de traição da mãe. Monstro. És um monstro, gritava ela. Monstro. Talvez. Mas o monstro nasce do ventre da dor, e o meu havia sido parido naquela venda traiçoeira. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, não com nevascas russas, mas com chuvas finas que penetram os ossos como agulhas de acupuntura maliciosa. Caminhava pelas ruas de Alfama, o bairro que um dia fora meu, agora um labirinto de turistas com mapas e eu, um fantasma em casaco de lã cinzento. A casa, a minha casa, estava transformada, azulejos restaurados em tons de azul cobalto, portas de madeira polida, e um letreiro discreto, Fado e Wine Experience, na fachada. O investidor brasileiro fizera boutique, quartos com vista para o castelo de São Jorge, onde casais sussurravam promessas que eu sabia serem falsas. Eu alugava um quarto ali, ironicamente, sob nome falso, João Silva, um pseudónimo banal como pão de Mafra. Pagava em dinheiro, evitando olhares curiosos, e à noite, deitado na cama que rangia como ossos velhos, ouvia os hóspedes rirem no pátio, brindando com vinho de colares. Era tortura voluntária, um autoflagelo para manter a chama da raiva acesa. Ana preocupava-se, porquê, Rui? Deixa isso para trás. Mas deixar? Como se deixa uma ferida aberta, sangrando? Os planos evoluíam como raízes de oliveira, profundas e persistentes. Comecei com as finanças deles. O pai, com as suas dívidas, era presa fácil. Encontrei os agiotas online, fóruns sombrios no Tor, cheios de códigos e ameaças veladas. Paguei 1000 euros a um hacker de Braga, um miúdo de 20 com acne e genialidade digital, para plantar evidências, transferências falsas do pai para contas offshore, ligadas à lavagem de dinheiro de casinos em Macau. Nada comprovável, mas suficiente para os credores farejarem. Uma semana depois, Vasco ligou, eles fugiram, Rui. O teu pai levou um soco no estômago em Chelas. A mãe. Despedida, o patrão acha que ela o enganou com o dinheiro. Senti um arrepio de prazer, puro e sujo como o primeiro trago de aguardente depois de uma ressaca. Liguei para eles de um número descartável, voz distorcida por ar. Sentem o gosto da traição. É só o aperitivo. O pai soluçava, filho. Por amor de Deus. Amor. O amor deles era uma moeda de troca, gasta e falsa. Ana e eu estávamos grávidos agora, uma menina, soubemos na ecografia, com dedinhos que dançavam na tela como folhas no vento de Sintra. Chama-lhe Esperança, sugeriu Ana, beijando a minha barriga arredondada. Esperança. A palavra doía, porque a minha fora vendida com a casa. Mas pela filha, jurei suavizar, a vingança seria cirúrgica, não um massacre. Ainda assim, não parava. Próximo passo, a reputação. A mãe sempre sonhara ser respeitada, frequentar salões em belas artes como as damas de outrora. Eu infiltrava-me nas redes sociais dela, perfil falso como amiga de Alfama, comentando posts antigos com insinuações. Maria, lembra-te daquela viagem à Espanha? O marido sabe. Amigos virtuais mordiam o anzol, espalhando fofocas como incêndios em pinhais secos. Ela postava menos, fotos de gatos vadios em vez de selfies, olhos inchados de noites chorosas. O pai era mais duro. Ele bebia no Tasca do Chico, um antro de fado autêntico no Bairro Alto, onde vozes roucas cantavam de amores perdidos. Comecei a espalhar rumores lá, o António. Aquele traidor vendeu a casa do filho por droga. Os copos paravam a meio, olhares frios seguiam-no para casa. Uma noite, Vasco gravou uma briga, o pai aos socos com um pescador bêbado, nariz partido sangrando no chão de pedra.
Ele merecia, disse-me Vasco ao telefone, voz neutra como um confessor. Mas para quando, chefe? Isso come-te vivo. Comia, sim. Sonhos onde eu era criança de novo, correndo no pátio, e eles me vendiam como gado no mercado de Alvalade. Acordava suado, Ana ao lado, respirando paz que eu invejava. Vamos mudar-nos para o Porto, propus uma manhã, enquanto comíamos ovos com chouriço no pequeno almoço. Longe disto tudo. Ela sorriu, mas os olhos diziam, foge, mas leva a ferida contigo. Não fugi. Em vez disso, comprei a casa de volta. O brasileiro, endividado pela pandemia que varreu turistas como uma maré baixa, vendia por 250 mil. Juntei tudo, poupanças, empréstimo do banco com garantias do meu salário em Sacavém, e um bónus da firma por um projeto de ecoedifícios em Oeiras. Assinei os papéis no notário em Restelo, o mesmo tipo careca que vira à venda original, agora com um parabéns falso nos lábios. A casa era minha de novo, vazia, mas cheia de ecos. Eles souberam, claro. Uma carta registada, selo de cera vermelha como sangue, a casa é minha. Se quiserem voltar, paguem o aluguel, 10 mil por mês, retroativo aos 15 anos. Ri ao escrevê-la, mas o coração batia forte, adrenalina de um toureiro perante o bicho. A resposta veio em pessoa, bateram à porta uma noite de temporal, trovões ribombando sobre o Tejo como deuses irados. Abri, chuva escorrendo dos seus impermeáveis poídos. O pai, barba por fazer e olhos vermelhos, murmurou, deixa-nos entrar, Rui. Só uma noite. A mãe, encolhida, acrescentou, pela neta que vem. Família é família. Família. A palavra era um veneno doce. Deixei-os entrar, o pátio agora com luzes LED que eu instalara, laranjeiras podadas com cuidado. Sentámo-nos na cozinha, onde o cheiro a azulejos úmidos misturava-se com o medo deles. Falem, disse eu, servindo chá de camomila como se fosse cianeto. Contaram histórias patéticas, dívidas, solidão, remorsos tardios. Vender a casa foi o pior erro, admitiu o pai, voz quebrada. Pensámos que era para melhor. Para melhor deles, quis gritar. Em vez disso, sorri. Fiquem. Mas saibam, isto é o começo do fim. Naquela noite, enquanto dormiam no quarto de hóspedes, o meu antigo quarto, instalei câmaras minúsculas, como aranhas tecendo teias. Gravei confissões sussurradas. Ele é como nós, no fundo, disse a mãe ao pai, abraçados no escuro. Não, eu era pior. Porque eu planejava. A gravidez de Ana avançava, barriga como uma lua crescente. Íamos ao médico em Lumiar, mãos entrelaçadas, sonhando nomes, talvez Inês, como a rainha trágica de Pedro. Mas a casa pulsava com a presença deles, um tumor benigno que eu deixava crescer para depois extirpar. A primavera irrompeu em Lisboa como um amante impaciente, jacarandás roxos pintando as avenidas do Saldanha com promessas de renascimento. Mas para mim, era só mais uma estação de decomposição lenta. Eles ficaram, não por piedade, mas porque eu os forcei, com um contrato de cuidados parentais, redigido por um advogado amigo em Benfica, cláusulas que os prendiam como correntes invisíveis. Em troca de um salário mínimo para limpezas na casa, eles moravam no sótão, um espaço que eu convertira em quarto apertado, com vista para chaminés fumegantes e o céu cinzento. O pai varria o pátio todas as manhãs, vassoura rangendo nas pedras como dentes cerrados, enquanto eu tomava café na varanda, observando. Bom dia, pai, dizia, voz melosa como melão de alcobaça. Ele grunhia respostas, costas curvadas como um sobreiro seco. A mãe cozinhava, panelas de feijão à transmontana que cheiravam a infância, mas eu comia pouco, saboreando mais o veneno da humilhação. Ana, agora com 6 meses, ria das tentativas dela de tricotar botes para a bebé, mas eu via o tremor nas mãos dela, remorso, ou medo. A filha nasceu numa manhã de maio, sol filtrando pelas persianas do hospital em Santa Maria, o choro dela como um fado nascente, puro e cortante. Inês. Nomeámos na Inês, e ao segurá-la nos braços, com os olhos dela, cinzentos como o Tejo em tormenta, fixos nos meus, jurei, nunca te venderei, pequena. Nunca. Ana chorava de alegria, mas eu planejava, o cérebro um tabuleiro de xadrez onde eles eram peões. Eles visitaram o hospital, flores murchas de uma florista entre campos nas mãos trêmulas.
A neta é linda, sussurrou a mãe, lágrimas escorrendo como chuva em vidros embaçados. O pai, desajeitado, tocou o dedinho dela, e por um segundo, viu o homem que ele fora, o que me levava às costas para ver os barcos no doca do Jardim do Tabaco. Mas o momento passou, e a raiva voltou, afiada como faca de ourives. De volta à casa, o jogo intensificou-se. Instalei microfones nos quartos, apps no Wi-Fi que capturavam conversas. Ouvi-os à noite, ele nos odeia, Maria. Vendi a alma do rapaz. E eu? Eu assinei, respondia ela, voz rouca de insônias. Ótimo. O ódio deles por si mesmos era o meu combustível. Próximo movimento, isolar. Espalhei mais rumores, agora pessoais. Para os vizinhos de Alfama, tias fofoqueiras que vendiam figos secos na rua, enviei anónimos, os pais do Rui. Ladrões de família, venderam a herança do filho para luxos. As portas fecharam-se, saudações viraram olhares de lado. O pai parou de ir à tasca, bebia sozinho no sótão, garrafas de tinto escondidas como segredos sujos. A mãe tentou ligar para primas em Setúbal, mas eu interferia nas chamadas, voz robótica, número bloqueado por ordem judicial. Ana notou a mudança em mim. Estás a ficar obcecado, Rui. Inês precisa de um pai, não de um vingador. Discutimos pela primeira vez, na cozinha sob a luz amarelada de uma lâmpada de filamento. Eles destruíram-me, gritei, punho cerrado contra a mesa de carvalho. Ela tocou o meu rosto, suave como pétalas de rosas de Évora. Então deixa-os ir. Pelo menos para ela. Mas eu não podia. A vingança era a minha âncora, o que me impedia de afundar no abismo da traição. Contratei um psicólogo, não para mim, mas para eles, sessões obrigatórias no consultório em Campo de Ourique, pagas por mim, com relatórios semanais. O terapeuta, um homem magro chamado Dr. Mendes, descrevia: António exibe sinais de depressão maior, Maria, ansiedade paranoide. Sentem-se culpados, mas negam. Perfeito. Alimentava as sessões com conselhos, confrontem os erros publicamente. Eles resistiam, mas eu pressionava, ameaçando despejo. Uma tarde, enquanto Inês dormia no berço de vime que eu carpintejei, o pai desabou no pátio. Encontrei-o ajoelhado entre as laranjeiras, vomitando baile e vinho, corpo convulsionando. Acabou, Rui. Acabou tudo por minha culpa. Liguei para o SAMU, sirenes cortando o ar como facas, e no Hospital de São José, os médicos diagnosticaram úlcera perfurada, estresse, beberrão crónico. Ele ficou internado uma semana, tubos no nariz, olhos vidrados no teto como um peixe na rede. A mãe culpou-me, claro. Tu o mataste, com esta prisão. Gritei de volta, Inês chorando nos braços de Ana, prisão. Vocês construíram as grades. Naquela noite, Ana fez as malas. Não aguento mais, Rui. Isto está a destruir-nos. Partiu para casa da mãe Linda a velha, deixando um vazio maior que a casa inteira. Chorei pela primeira vez em anos, ajoelhado no quarto dela, cheirando a leite e lavanda. Sozinho com eles, a vingança acelerou. Despedi o pai do emprego, de limpeza, não serves, como não serviste de pai. Ele vagava pelas ruas, mendigando cigarros aos turistas no mirador da Senhora do Monte. A mãe, desesperada, ofereceu-se para babysitter de Inês, que eu buscava de Ana aos fins de semana. Por favor, Rui. Deixa-me ver a neta. Deixei, mas com condições, gravar vídeos de confissões, postados em canais anónimos no YouTube, a história da família que vendeu o filho. Os views subiram devagar, comentários como punhais, monstros, como em Portugal, família é tudo menos isso. Eles viram, claro, o pai tentou suicídio, comprimidos de ansiolíticos engolidos com água do Tejo. Salvaram-no no último minuto, estômago lavado em urgências. Agora sim, pensei, coração negro como a noite sem estrelas sobre o aqueduto das águas livres. Agora pagam o preço total. Mas o vazio crescia. Ana ligava, voz fria, divórcio, Rui. Por Inês. Assenti ao telefone, lágrimas quentes no rosto. A vingança me isolara, transformando-me no vilão do meu próprio fado. Ainda assim, prossegui, porque parar seria perdoar, e perdoar era morrer devagar. O verão de Lisboa é um forno aberto,
ardenço de sal e sardinha grelhada nas ruas de Moraria, onde o cheiro da cidade se mistura com o suor dos vivos e o pó dos mortos. Eu derretia por dentro, não pelo calor, mas pela febre da obsessão que me consumia como um incêndio em eucaliptos. Inês, com 3 meses, era um farol na escuridão, pele morena como a minha, riso gorgolejante que ecoava no pátio vazio. Ana voltava aos fins de semana, relutante, olhos evitando os meus como se eu fosse um estranho. Pelo menos para ela, dizia, entregando a bebé com mãos frias. Eles, os meus pais, eram sombras agora, fantasmas na própria casa. O pai, após o hospital, mal falava, sentava-se no canto da cozinha, olhos fixos num ponto invisível, mãos tremendo ao segurar a caneca de café. A mãe tentava normalidade, lavando roupa no tanque antigo, mas as lágrimas caíam na espuma como gotas de chuva ácida. Eu os observava das câmaras no telemóvel, piscando notificações como um coração mecânico, movimento detectado no sótão. O divórcio avançava, papéis assinados num cartório em Alcântara, onde o Tejo lambia as margens como um cão fiel. Ana ficaria com Inês, custódia partilhada, mas eu sentia o rasgão, como se me arrancassem um órgão vital. Tu escolheste isso, disse ela na última audiência, voz baixa mas afiada como faca de cozinha. Escolhi. Sim, escolhi a raiva sobre o amor, o machado sobre a paz. Para compensar, intensifiquei a vingança. Contratei atores, amigos de Vasco, ex-militares de tanques com sotaques do Alentejo, para encenar assédios. Um credor batia à porta à meia-noite, voz grossa. Onde está o dinheiro, António? Ou corto-te as orelhas como um porco. O pai tremia, barricando a porta com o corpo frágil. A mãe gritava preces a Nossa Senhora de Fátima, rosário tilintando nas mãos calejadas. Gravei tudo, editando vídeos curtos para um blog anónimo, a queda de uma família lisboeta. Os views explodiram, partilhas em grupos de Facebook de expats em Lisboa, debates em fóruns de Reddit sobre família tóxica em Portugal. Jornalistas cheiraram a história, um repórter do Público ligou, Sr. Rui, pode comentar. Desliguei, mas o dano estava feito. Vizinhos cochichavam nas escadas, aquele é o filho vingativo. Cuidado com ele. O pai quebrou primeiro. Uma manhã de julho, calor sufocante como respiração de dragão, encontrei no pátio, de joelhos, laranjas rolando como cabeças de espadas. Matai-me, Rui. Acaba com isto. Os olhos dele, outrora castanhos como terra de Montemor Novo, agora leitosos de derrota. Sentei-me ao lado, o sol queimando a nuca. Porquê, pai? Porquê vender-te tudo? Ele soluçou, histórias ainda engolfadas, dívidas de jogo desde os 40, a mãe cúmplice nos sonhos de grandeza, o testamento do avô como uma maldição que os cegou. Perdoar. A palavra flutuava, tentadora como uma brisa do mar da Ericeira. Mas não. Em vez disso, arrastei-o para o notário, forçando uma confissão notariada. Eu, António Silva, admito ter vendido ilegalmente a herança do meu filho Rui, por ganância. Assinou com mão trêmula, tinta borrando o papel como sangue diluído. A mãe assistiu, rosto pálido como queijo de azeitão, murmurando, monstro. Tu és um monstro. Talvez fosse. À noite, com Inês nos braços, que Ana deixara para uma visita, cantava-lhe fados baixinho, voz rouca como Amália Rodrigues em disco riscado, estrangeira, não sou de cá. Mas eu era de cá, de Lisboa, da dor que a cidade carrega nas suas 7 colinas como cruzes antigas. O clímax veio num agosto escaldante, festival de fado no terreiro do Paço lotado de multidões suadas. Eu os levei lá, uma trégua, menti, bilhetes comprados na bilheteira improvisada. Sentámo-nos na plateia, o pai cabisbaixo, a mãe apertando o lenço. Uma fadista subiu, voz como navalha no coração, canção de traição, de amores vendidos por moedas. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, ele fechou os olhos, como se esperasse o fim. No intervalo, confrontei-os sob as arcadas do Rocio, pombo bicando migalhas aos nossos pés. Isto acaba hoje. Assinem isto. Papel na mão, renúncia total a qualquer direito sobre mim ou Inês, mais uma doação fictícia de bens que não tinham. Recusaram. Não sei um tiro, cuspiu o pai, voz ganhando força pela primeira vez em meses. Ri, frio. Então o tiro vem. Chamei Vasco. Meia hora depois, policiais, os atores de novo,
revistavam a casa vazia que eu preparara, plantando drogas falsas em gavetas. Telefonema encenado. Sr. Rui, os seus pais estão sob custódia por posse de estupefacientes. Levei-os ao posto em Moscavide, sirenes falsas uivando na noite. Lá, no quarto de interrogatório improvisado no armazém de Chelas, revelei o blefe. Assinem, ou isto vai para a judiciária de verdade. Quebraram. Assinaturas rabiscadas, almas vendidas pela segunda vez. Saíram cambaleando para a rua, chuva de verão caindo como lágrimas divinas. Adeus, disse eu, porta batendo como guilhotina. Mas o vazio era um poço sem fundo. Ana soube, contou-lhe a mãe, rede de fofoqueiras portuguesas. Acabou, Rui. Perdes-te tudo. Inês, agora com os primeiros dentes, sorria para mim em visitas supervisionadas, mas o laço afinava como fio de pescar. Sozinho na casa, paredes e quando silêncio, bebi vinho do Dão até o amanhecer, o Tejo brilhando lá fora como uma lâmina. A vingança vencera, mas qual o custo? Um homem quebrado, uma família em cinzas. O outono trouxe ventos do Atlântico, folhas de plátano dançando nas calçadas de baixa como almas penadas, e comigo, um cansaço que se instalava nos ossos como umidade antiga. A casa em Alfama era um mausoléu agora, móveis cobertos de lençóis brancos, laranjeiras pesadas de frutos podres que eu não colhia. Vendê-la? Nem pensar. Era o troféu da minha guerra, mesmo que manchado de sangue invisível. Eles sumiram por semanas. Rastreei-os via Vasco, o pai num albergue fedorento em Arroios, dormindo em beliches com imigrantes de Cabo Verde que roncavam hinos de saudade, a mãe, acolhida por uma prima relutante em Loures, costurando em troca de sopa de couve. Telefonemas esporádicos, vozes fantasmagóricas, Rui, por piedade. Um teto. Ignorava, bloqueando números como se bloqueasse memórias. Ana finalizou o divórcio num tribunal em Belém, o mesmo onde outrora jurámos amor eterno sob os Jerónimos. Custódia total para mim, decretou o juiz, martelo batendo como sino fúnebre. Inês, com 6 meses, era uma estranha agora, visitas mensais num centro em Lumiar, onde brincávamos com blocos de madeira sob olhares de assistentes sociais. Dada, balbuciava ela, mãozinha pegajosa na minha face. Dada. A palavra doía mais que qualquer golpe. O trabalho em Sacavém tornara-se prisão, projetos de pontos sobre o Tejo pareciam ironias, eu, que não conseguia ligar as partes da minha vida. Colegas notavam, estás ausente, Rui. Como se carregasses o mundo. Carregava, o peso da solidão, da vitória amarga. Noites em bares de cais do Sodré, gin tónico após gin tónico, flertando com desconhecidas que cheiravam a perfume barato e promessas vazias. Uma, chamada Sofia, de Setúbal, com riso como ondas na praia de Troia, ficou por uma semana. Conta-me a tua história, pediu, nua na cama. Contei, editada, a traição, não a vingança. Ela fugiu na manhã seguinte, és tóxico, amor. Então, o regresso deles. Uma carta, envelope amarelado como pele envelhecida, estamos doentes. Ais o teu pai, de uma transfusão errada no hospital, eu, cancro nos ovários. Volta para nós. Falso, cheguei com Vasco, pai com hepatite C do álcool, mãe com fibromialgia de stress. Mas o golpe acertou, culpa, essa cadela traiçoeira, roía-me as entranhas. Confrontei-me no espelho do quarto, rosto magro como sardinha defumada, olhos fundos como poços de Monsanto. Para, Rui. Acaba. Mas o fim exigia um clímax. Convidei-os de volta, por compaixão, menti ao telefone. Chegaram de táxi poído, malas de cartão nas mãos calejadas. A casa engoliu-os como uma baleia antiga, portas rangendo em boas-vindas falsas. Dias de rotina falsa, jantares onde a mãe cozinhava cataplana de marisco, cheiro a coentros e mar, mas o silêncio pesava como chumbo. O pai falava pouco, só de futebol, Benfica versus Porto, discussões que outrora nos uniam. Eu assentia, fingindo interesse, enquanto planejava o golpe final, a confissão pública. Organizei uma reunião familiar no pátio, sob as laranjeiras agora despidas, folhas secas crepitando sob os pés. Convidei Vasco disfarçado de repórter, câmara escondida num casaco. Falamos tudo, disse eu, vinho servido em copos de cristal herdados do avô. Eles desabafaram, a ganância, o remorso,
as noites de insônia a sonhar com o meu ódio. Perdoa-nos, filho, implorou a mãe, joelhos no chão úmido. Gravei cada palavra, luzes do pátio lançando sombras longas como dedos acusadores. No dia seguinte, upei o vídeo para o YouTube, título, Confissão, como os meus pais me traíram e eu os perdoei. Mentira no perdão, verdade na dor. Views explodiram, milhares, partilhas em jornais online como Observador, debates em TVI sobre famílias destruídas pela crise. Eles viram, claro. O pai, no sofá poído, corpo encolhido, expõe-nos como animais. A mãe, histérica, mataste-nos de vez. Discutiram, pratos voando na cozinha como em tempestades de verão. Chamei a polícia, de verdade, desta vez, alegando violência doméstica. Sirenes reais, luzes azuis piscando no bairro adormecido. No posto, separámo-os, ele para um centro de desintoxicação em Palmela, ela para um abrigo em Odivelas. É o fim, disse ao oficial, voz firme como alvenaria. Mas no carro de regresso, sob chuva que lavava as ruas como lágrimas coletivas, chorei. Não por eles, mas por mim, o rapaz que fora, vendido e comprador. Ana ligou naquela noite, voz suave pela primeira vez em meses, viu o vídeo. É corajoso. Talvez possamos falar. Esperança, essa flor teimosa, brotava no peito. Mas a cicatriz ficava, profunda como o rio que corta a cidade. O inverno fechou o ciclo, neve rara polvilhando as colinas de Lisboa como açúcar em filhós de Natal, e comigo, uma quietude frágil como o gelo no chão. A casa em Alfama hibernava, aquecedores zumbindo nos cantos, laranjeiras adormecidas à espera da primavera. Eu limpava sozinho agora, vassoura nas mãos que outrora tremiam de raiva, varrendo folhas secas como varria remorsos. Eles partiram para o sul, o pai para um lar de idosos em Faro, subsidiado pelo Estado, onde o sol do Algarve talvez amolecesse as arestas da alma, a mãe para uma clínica em Lagos, tratamentos pagos por uma associação de caridade católica. Cartas chegavam, rabiscos trêmulos, perdão, Rui. Ama-te ainda. Queimavas na lareira, cinzas voando pela chaminé como espíritos libertos. Ana e eu reconectámo-nos devagar, cafés em pastelarias de Belém, pastéis quentes partilhados com olhares cautelosos. A vingança não decorou, disse ela uma tarde, Inês engatinhando no tapete aos nossos pés. Mas talvez o tempo o faça. Assenti, mão na dela, quente como pão fresco. Custódia partilhada, visitas semanais, Inês chamava-me Pai, sílabas balbuciadas que curavam mais que qualquer fado. O vídeo viralizara, transformando-me em voz anónima de podcast sobre trauma familiar, convites para palestras em universidades de Coimbra. Falava da resiliência portuguesa, essa teia de saudade e força, tecida de gerações de navegadores que enfrentaram oceanos traiçoeiros. A traição corta, mas a cura vem do mar, dizia, metáfora roubada ao tejo que via das janelas. Uma manhã de dezembro, sol pálido filtrando pelas persianas, decidi visitar o pai. Dirigi o velho Fiat até Faro, estrada A2 serpenteando como um fado alongado, rádios tocando Roberto Carlos em loop. O lar era um prédio caiado perto da Praia da Rocha, cheiro a iodo e desinfetante. Encontrei no jardim, cadeira de rodas sob uma araucária, olhos turvos fixos no horizonte onde o mar encontrava o céu. Filho, murmurou, mão ossuda na minha. Não perdoei em palavras, perdão é um verbo, não um substantivo, mas sentei-me, contei de Inês, de Ana, de projetos em Lisboa. Ele chorou, devagar, lágrimas salgadas como o oceano. Eu vendi-te, Rui. Mas tu reconquistaste tudo. Tudo? Quase. A mãe veio depois, em Lagos, clínica com vista para falésias vermelhas. Fraca, mas sorridente, tricotava um jail para Inês. Volta para a vida, Rui. Não para a morte. Abracei-a, corpo frágil como folha de outono, e pela primeira vez, o peito apertou não de ódio, mas de uma pena crua, humana. De regresso, parei em Évora, campos alentejanos estendendo-se como tapetes tecidos por deuses preguiçosos. Comi migas num tasco, vinho tinto grosso na garganta, e chorei abertamente, pelo rapaz vendido, pelo homem vingado, pelo pai que renascia das cinzas. Agora, com Inês a dar os primeiros passos no pátio, Ana de volta ao meu lado, a casa pulsa de vida nova. Plantei novas laranjeiras, paredes com risos em vez de berros.
A vingança. Foi um inverno longo, mas a primavera chega, teimosa como o povo português, real, gaiata, cheia de lógica no caos, emoções nuas como o sol de meio-dia. E se eles voltarem? Deixo a porta entreaberta. Família não é prisão, nem troféu. É o fio que nos liga, mesmo rasgado, mesmo costurado com pontos tortos. Lisboa ensina isso: cai, levanta-te, ama apesar de tudo.